graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma alegria, um privilégio, apesar das dificuldades do momento que atravessamos, estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, nessa manhã, para realizar um culto de adoração a Ele de uma forma talvez um pouco diferente. Eu quero convidar você para que você também possa convidar os seus amigos, seus parentes, a partir de agora, para acompanhar ao vivo o culto da primeira igreja batista em Vila Formosa. Hoje nós estamos aqui reunidos os quatro pastores, o pastor Ailton, o pastor Gabriel, o pastor Rodrigo, e a nossa ideia nessa manhã é compartilhar um pouco com você, está aí sem poder sair de casa, gostaria de estar aqui, ou gostaria de estar lá na igreja que você faz parte, na sua comunidade, ou você que talvez nunca se preocupou com isso, mas agora, dada a situação, está acompanhando aí à distância a nossa programação. Eu gostaria de iniciar esse culto orando ao Senhor, e eu quero convidar o pastor Ailton a nos levar a Deus uma palavra de oração nesse instante. Oramos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Senhor, porque Tu nos concedeste, ó Senhor, mais um dia de vida, porque Tu nos concedeste, ó Senhor, esse momento, ó Pai, para que pudéssemos também refletir na Tua palavra, refletir, ó Senhor, o sentido da vida, refletir, ó Senhor, o quão próximo estamos de Ti, ou quão distante estamos, e o que nos leva, ó Senhor, a ter um propósito de vida. Qual o propósito das nossas vidas? Qual o sentido da nossa vida? Que cada um de nós, ó Senhor, onde estamos, nos nossos lares, possamos desfrutar desse amor, desfrutar desse momento, ó Senhor, em família, compartilhando, ó Senhor, o amor que Tu nos concede, no seio, ó Senhor, dos nossos lares, para que possamos, nesses momentos, estar mais próximo dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, estar mais próximos de Ti, buscar ter um relacionamento verdadeiro contigo. Ó Pai, que nesta manhã, que possamos também falar, ó Senhor, aquilo que Tu tem colocado, ó Senhor, em nossos corações, e que esta palavra, que esse sentido, ó Senhor, de culto, não importa a distância a qual estamos, mas importa, Senhor, o nosso pensamento ligado única e exclusivamente a Ti, e que cada dia possamos buscar a Tua presença em nossas vidas. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar você também a continuar conectado aqui na igreja, porque no final nós vamos dar algumas orientações, algumas comunicações, e eu quero contar com a sua participação. É claro que sabemos do momento que estamos atravessando, os pastores têm se desdobrado, aqueles que cuidam de vidas, o pessoal da saúde principalmente, eu quero aqui dar o nosso agradecimento, as pessoas que têm se dedicado. É um momento difícil, mas que nos leva a pensar sobre algumas situações. A primeira delas, eu quero deixar com você o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Claro que estamos agindo com prudência, apesar de termos fé, de também exercitar a oração, mas nós estamos sendo prudentes, estamos transmitindo esse culto online, não estamos com reuniões públicas, atendendo primeiro a recomendação e segundo, cumprindo também uma decisão judicial. É difícil para alguns, mas há um momento que nós precisamos refletir, né? Quais são as nossas prioridades até aqui? Como é que estava a nossa vida? Nos dedicamos tanto ao trabalho, ao lazer e tantas outras coisas, não nos preocupamos muitas vezes, mesmo nós cristãos, em dedicar um tempo especial, um tempo de qualidade para o Senhor. Agora, estamos em casa, não podemos ir trabalhar, não podemos ir para o lazer, não podemos nem nos abraçar, nos cumprimentar. Então é um momento de reflexão
realmente para ver daqui para frente, quando passar isso, que o Senhor é quem vai dirigir. É claro que a medicina está trabalhando, a ciência também, mas nós cremos no poder do Senhor, e aí reavaliar como é que vai ser daqui para frente. Parece que ainda falta a conscientização de muitos da gravidade da situação, não de pânico, mas é uma situação atípica e nós precisamos cumprir ou confiar naqueles que estão coordenando as ações. Então, quero convidar você a permanecer em casa, cultuar o Senhor à distância, e nós vamos procurar, na medida do possível, atender também. Você pode fazer as suas perguntas agora, você pode interagir conosco, o pessoal da comunicação está acompanhando, vai passar para a gente algumas perguntas, se você fizer, e a gente vai tentar acompanhar e vamos trabalhar um pouco à luz das Sagradas Escrituras, como eu disse. Eu quero começar com o pastor Gabriel, porque nós estamos vendo nesses dias, as pessoas, parece que uma confusão geral. Alguns dizem que o que está acontecendo é porque Deus está punindo a humanidade, outros já estão dizendo que é a volta de Cristo. É claro que a gente sabe que todos os adventos estão previstos na Bíblia, né? Mas como é que hoje nós podemos trabalhar sem gerar pânico? E aliás, que não deveria gerar pânico entre os cristãos, né? Porque nós já estamos cientes e conscientes daquilo que vai acontecer até a volta de Cristo. Mas eu gostaria que o pastor iniciasse essa parte falando daquilo que a gente tem ouvido, inclusive de alguns pregadores, atrelando textos isolados da Bíblia com relação aos acontecimentos atuais. O que a Bíblia vai nos falar sobre isso? Amém. Bom dia a todos. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado de não ficar tentando pegar textos isolados da Bíblia, né? É aquela famosa exegese da caixinha de promessa, né? A pessoa faz aleatoriamente, pega lá o papelzinho, o que sair, opa, é a minha resposta. E não é assim, né, irmãos? Por exemplo, esse texto de Isaías 26:20, que está sendo muito divulgado aí, muitas pessoas têm perguntado se ele se refere aos dias de hoje, se refere a uma epidemia ou pandemia. Não se refere, irmãos. Ali, todo aquele período, desde o capítulo 24 ali de Isaías, passando 25, 26, 27, são eventos escatológicos. Ele fala sobre a tribulação, eventos que ocorrerão durante os 7 anos de tribulação, fala do milênio também, o reino de Cristo que virá depois. Não são coisas para nossos dias. E é importante nós entendermos também que doenças, enfermidades ou epidemias, Deus até pode usar epidemias como punição, em alguns casos, como ele usou no Antigo Testamento. Mas isso não significa que todas as epidemias, que todas as doenças são punições divinas. Na verdade, é o contrário, a maioria não é, né? Nós temos que ter em mente que, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: maldita é a terra por sua causa. A terra se tornou amaldiçoada. E essa maldição que o pecado trouxe sobre a terra contaminou todas as coisas. E a partir disso que surgiram as doenças, as enfermidades, esses vírus e esses micro-organismos que causam essas doenças. Gostaria também de ler Romanos 8, onde Paulo ele vai explicar com muita clareza a questão do estado em que se encontra essa nossa natureza caída. Então, se você pode acompanhar comigo, a partir aqui do versículo 19, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com em dores de parto, e não só isso,
nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, isto é, a redenção do nosso corpo. Então aqui Paulo vai ressaltar de que a natureza ela está num estado de degeneração por conta do pecado. E as doenças, as enfermidades, todos os problemas são consequência disso, desse estado caído, degenerado em que a natureza se encontra. Tá? Então, embora Deus possa usar algumas vezes enfermidades e epidemias como punição, como nós vimos no Antigo Testamento, isso não significa que toda doença ou toda epidemia será uma punição divina. A maior parte não é. Tá? A gente tem que ter isso bem claro em mente. Também não é um sinal do fim dos tempos, um sinal do fim do mundo. Né? Jesus ele disse em Lucas 21 que a epidemia seria um dos sinais da volta de Cristo. Mas nós temos que dar uma olhada na proporção das coisas. Né? Se nós formos observar o que é o coronavírus hoje, ele é uma doença nova e isso tem causado mais medo nas pessoas, uma doença que ainda não tem vacina, ainda não tem cura, ainda não se descobriu um medicamento específico para o tratamento dela, e ela é de fácil contágio, mas ela não é uma doença muito devastadora nesse sentido. Se nós formos observar, só esse ano morreu mais gente de dengue e mais gente de H1N1 do que o que morreu de corona até agora. Mas por que as pessoas não se assustam com H1N1 nem com dengue? Porque são doenças conhecidas, doenças que já existem há muito tempo. Né? Então, tudo aquilo que é novo causa impacto e causa preocupação. Isso não é diferente, então, nessa área da saúde, na área da ciência. É novo, mesmo porque não tem uma vacina ou algo para combater no primeiro momento, então talvez isso leve a essa preocupação, e aí também vem essa preocupação no aspecto espiritual, no aspecto bíblico, podemos dizer isso? Sim, então vamos parar para analisar um pouquinho. A humanidade já viveu coisas bem piores no passado. Né? Se você pesquisar nos séculos anteriores, epidemia de peste negra, peste bubônica, cólera, mataram milhões e milhões de pessoas, numa época em que a população mundial era bem menor. Então, é lógico que o corona ele não pode ser subestimado, não pode ser menosprezado, temos que tomar os devidos cuidados. Mas ele não é um sinal do fim dos tempos ou o fim do mundo, alguma coisa desse tipo. A humanidade já passou por coisas bem piores e superou. Tá? É uma epidemia, é algo grave, mas o mundo não está acabando por causa disso. Permitam colocar para vocês, você que nos acompanha, isso que o pastor Gabriel falou, tem tudo a ver com a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, quando ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, preste bastante atenção, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então aqui cabe também ressaltar aqueles que estão dizendo que as igrejas ou que o povo que está permanecendo em casa de quarentena, né, não estão crendo no poder de Deus, estão deixando a fé de lado, né? A gente está ouvindo também muito. O texto diz que a gente precisa viver de uma forma sensata, nós precisamos ser zelosos. Então o que nós estamos fazendo também é cumprir aquilo que a Bíblia fala. Por isso que eu falei no início da preocupação de textos isolados. Mas essa palavra do pastor Gabriel é muito importante para que você não fique desesperado. Apenas as precauções necessárias,
mas não desesperado. Pastor Ailton, qual é o seu ponto de vista nesse aspecto? O que a gente pode dizer desses momentos que vivemos à luz das Sagradas Escrituras? Bom dia a todos. Nós podemos ver que muitos estão, como já foi dito, um pouco histéricos às vezes, algumas pessoas totalmente perdidos, ansiosos, vamos dizer assim, e outros até mesmo menosprezando totalmente. Há uma certa... Tem os dois extremos. Tem os dois extremos. Mas nós vemos que, como nós não podemos espiritualizar tudo, até porque o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus justo. No Salmo 136:1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o Senhor, Ele não faz uma justiça injusta. Antes de iniciarmos, conversamos um pouco, eu e o pastor Gabriel, sobre as questões que as pessoas dizem que isso é a ira de Deus se levantando contra as pessoas, e alguns casos que são colocados, como Porta dos Fundos, o Carnaval da Mangueira, do ano passado da Gaviões da Fiel, menosprezando a vida de Jesus, a pessoa de Jesus e Jesus Cristo como Deus, né? Mas nós vemos que isso não procede. Podemos citar algumas situações, o pastor Gabriel lembrou bem e conversamos sobre isso. A questão de Noé, quando ele e sua família foi tirado, né, da humanidade diante do dilúvio, porque havia uma sociedade pecadora. E logo após, também com Ló, onde ali podemos ver aonde Abraão pergunta, né, para Deus: se houver ali 50 justos, o Senhor fala: não destruirei. Ó Senhor, me permita mais uma vez 40 justos, não destruirei. Então é uma incoerência nós falarmos que hoje é uma punição de Deus para toda a humanidade por causa de alguns. E se nós verificarmos esses fatos ainda que relatam, são fatos específicos do Brasil, né? Fatos específicos até mesmo de São Paulo e Rio de Janeiro, e aí nós colocamos algo para toda a humanidade. O nosso Deus não é um Deus injusto, e Ele é um Deus bom, é um Deus de amor, e eu compreendo isso como uma falha até mesmo da humanidade em questões sanitárias. Ontem eu pude ver, assistindo uma reportagem da CNN, uma entrevista com um infectologista, Jean, eu não sei todo o nome dele, mas o início do nome é Jean, passou ontem por volta das 13 horas, e ele falando que, não culpando a China, mas boa parte dos vírus eles procedem de lá devido à população e à forma de alimentação que eles têm, né, de alguns animais, insetos, e acabam esses vírus tomando conta da vida humana, e aí isso acaba se proliferando. É porque vivemos num mundo globalizado. Sim, então, mas isso, como nós vemos, não podemos colocar aí que a ira de Deus está sobre toda a humanidade. E o meu entendimento é que são doenças que aparecem, que surgem muitas vezes por falha da própria humanidade. Pastor Rodrigo, o que o jovem pensa sobre isso, né, representando a juventude, mas o que você pensa nessa questão com relação às Sagradas Escrituras, desse momento que a gente vive? Mais para frente um pouquinho nós vamos falar
fique conectado aí a respeito do que podemos fazer, já estamos fazendo, devemos fazer, e aí sim, a Bíblia nos orienta também nesse aspecto. Mas hoje, qual é a sua visão no aspecto bíblico com relação ao momento que atravessamos? Que a humanidade atravessa, né? E o nosso país agora parece que tinha um estado só, é o Acre, que não tinha nenhum caso, e essa madrugada então, foi constatado o caso também. Então, todo o país, todos os estados, nós temos o problema da Covid-19. Então, é importante, né, saber que isso não está só nos estados específicos, mas no geral, e no mundo de uma forma global. Pastor, é desafiador pensarmos essa realidade, né, uma leitura bíblica, que não enxergamos pandemia na Bíblia, né? Não vemos vírus atacando os discípulos, os apóstolos, né? Mas eu encontro uma pergunta dos apóstolos que eles fazem para Cristo que faz muito sentido com a nossa realidade hoje, que está em Marcos 4, onde Cristo acalma a tempestade e onde os discípulos eles perguntam para Jesus no meio daquela dor, no meio daquela angústia, daquelas questões externas que estavam invadindo, né, os corações. Jesus, não te importa que pereçamos? Ou não te importa que morramos, Senhor Jesus? Como vamos viver? Talvez essa seja a pergunta que bate muito no nosso coração. Como viveremos, né? Ou se o Senhor não está atento ao nosso clamor? E Jesus muito bem, ele acorda, ele enxerga aquela dificuldade que os discípulos observam como uma questão temporal, e somente numa palavra ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, ele acalma qualquer questão que invade e torna ansioso o coração daqueles discípulos. E no final ele diz: por que vocês estão com tanto medo dessas questões? Vocês não têm fé? Eu acho que essa pergunta que Cristo ele coloca para os discípulos, ela ecoa muito no meu coração, ela bate muito na minha vida. Na realidade, até uma repreensão de Jesus com relação a eles, né? Exato. Ué, vocês não têm fé? Me permite um parênteses, pastor? O que eu vejo, talvez hoje, por isso que eu falei, na questão dos cristãos, claro, precaução sim, mas um pânico. Ué, e onde está a nossa fé? Não, é nesse momento que Jesus está dizendo para os discípulos, de uma forma na linguagem de hoje: e aí, vocês não creem? O que vocês estão fazendo? Pois é, infelizmente, essa pergunta, Senhor, não te importa que pereçamos, ela é realmente única e exclusiva do cristão, né? Porque um cientista cético não consegue fazer essa pergunta. Uma pessoa que não crê no nosso Deus santo e misericordioso não pode fazer essa pergunta. É somente nós cristãos que podemos fazer essa pergunta e clamar em nossos lares: Senhor, não te importa que pereçamos. Nesse tempo, eu encontrei mais 2 versículos que acalmaram meu coração. Está em Romanos 12, que diz sobre o maior segredo da vida é alegrar-se na esperança, é acreditar que ainda existe um amanhã, é ser paciente na tribulação e é perseverar na oração. Eu creio que esse sentido que o apóstolo Paulo ele aponta para nós é talvez um dos segredos da vida que pode de fato acalmar o seu coração como tem acalmado o meu. E uma passagem um pouco do Antigo Testamento, onde vemos Jeremias e suas lamentações, Lamentações 3:26, a gente vê o grande Jeremias falando: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, né? A gente vê essa parte que é bem interessante no contexto original da palavra. Esse aguardar em silêncio, o original do hebraico, ele é muito parecido com o contexto de alguém deitado numa cama sem colchão. É dolorido, a pessoa se remexe, a pessoa ela muda de posição. É a mesma palavra que Jeremias ele coloca nesse sentido de aguardar. É aguardar numa sensação de incômodo, porque de fato ficar em casa vai te abalar emocionalmente, vai te abalar psicologicamente. Você vai ter que se reencontrar com seus familiares, coisa que a gente não faz há muito tempo. Teu lado bom, tudo teu lado bom, isso está sendo lado bom. A gente nem sabia mais como é que convivia com os filhos, né, com a esposa, talvez. Isso agora é um momento especial para isso. É verdade. E a partir disso, nós entendendo que esse reencontro, esse aguardar em silêncio,
haverá salvação, sim, haverá libertação. Eu creio que Deus ele tem agido em favor de nós e não existe o mal que Deus não possa converter em bem. Eu acredito que é o que realmente pode trazer esperança para nós. Amém. Eu quero colocar para vocês aqui, para você que nos acompanha, outro texto que essa semana foi intensamente lido, né? Aquela coisa toda. Está lá na 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, aliança do Senhor com Salomão. Depois que Salomão termina o templo, termina a sua casa, né? Deu tudo certo. Aí Deus, então, de noite aparece. E o texto diz a partir do versículo 12: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhes disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, pode acontecer. Estou dizendo por caso específico, como disse o pastor Gabriel, mas é bíblico. E aí vem o remédio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Pastor Gabriel, essa deve ser a oração do cristão nesse momento. Essa deve ser a oração que a gente chama de poder, e talvez o início dessa oração deve ser de procurar realmente a face do Senhor, intimidade com Deus, porque a gente agora está falando do culto à distância, mas sim, com certeza muitas pessoas que vêm frequentemente aos domingos, nos cultos presenciais, mas que na realidade não estão intimamente ligados com Deus. E o que dizer desse texto nesse momento que nós vivemos? Um texto bastante pertinente, né? E eu vejo o seguinte: Deus ele tem esse poder de conseguir transformar todo o mal em bem. Mesmo dentro de uma situação negativa, ele consegue produzir algo de bom a partir daquilo, né? Nós vemos isso, por exemplo, na vida de José do Egito, né? Vendido pelos irmãos, depois vira escravo, depois acaba sendo preso, e depois Deus usa ele para se tornar o segundo governante do Egito, né? Abaixo só do faraó, e salvar todo o Egito, o povo hebreu e os países vizinhos ali da fome, né? Então, Deus ele tem esse poder de, na sua infinita sabedoria, usar até circunstâncias ruins para produzir um bem no final. E eu vejo isso, esse tempo de quarentena, de reclusão, como uma oportunidade. É uma oportunidade que nós temos de podermos ficar em casa com os nossos familiares, de termos momento a sós com Deus, fechando no seu quarto, orando em família, conversando a respeito da palavra de Deus, instruindo uns aos outros, fazendo culto nos lares, estreitando esses laços familiares. Então, já que nós temos que ficar reclusos em casa, por que não aproveitar esse tempo com coisas boas, né? Com a família, com os filhos, estreitando o relacionamento, lendo as escrituras, assistindo pregações, estudos na internet, lendo outros livros. Me permita, tem ainda um fato muito bom, porque agora o futebol está suspenso, então a gente não pode nem acompanhar o futebol. Algumas emissoras estão suspendendo as novelas também, então você tem a opção, os filmes cansam, e aí você vai ter que procurar algo, está aí. Então não vai ter por onde fugir, né? É um momento que a gente pode, deve aproveitar. E isso é bem interessante, né? Essa semana, um site que vende bastante livros, ele é focado nessa parte de material teológico, ele entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu estou precisando de mais livros porque eu vendi tudo, porque o pessoal está todo mundo comprando livro para poder ficar lendo, né? O pessoal está aproveitando esse momento para conseguir estudar, né?
Então veja que Deus proveu oportunidade, né? Você de repente fala que não podia, não tinha tempo de ler a Bíblia por causa do trabalho, por causa disso, daquilo. Agora Deus tirou o trabalho, tirou a novela, tirou o futebol. Agora Deus está falando assim: é você e a Bíblia agora. É o seu tempo, é a sua oportunidade. É interessante dentro dessa palavra que a oração, e ela é ferramenta, ela é realmente aquilo que pode, Deus pode atender, que vai atender segundo a sua soberana vontade, mas entendo também muito bem colocado que a oração com a ação, a fé com as obras, e a gente precisa também aproveitar esse momento talvez para trabalhar um pouco em casa. Trabalhar em que aspecto? No aspecto espiritual, né? Doutrinando os nossos filhos, participando daquele momento gostoso. Aliás, a gente fala um pouco do culto familiar, culto no lar, culto doméstico, não importa o nome que você deu para isso, mas é importante que isso ficou esquecido há muito tempo. E mesmo, como bem disse o pastor Gabriel e os demais pastores, no aspecto de que agora nós temos essa oportunidade. Então eu gostaria de ressaltar o seguinte: ao invés do desespero tomar conta, agora é que é o momento de acalmar os nossos corações, orar realmente, ler a Bíblia, praticar e reavaliar. Pastor Ailton, desse momento com relação a esse texto, parece que nunca se orou tanto, glórias a Deus por isso, né? Nunca se orou tanto, e eu vejo até as pessoas que nunca citaram oração, aqueles que nem se dizem cristãos, né? Mas nesse momento falam: não, todas as orações são bem-vindas. Eu vejo pessoas nas redes sociais, artistas, falando, olha, dando exemplos, inclusive da Segunda Guerra Mundial, em que houve um grande clamor, foi levantado um grande clamor de oração. Então, todo mundo está percebendo que mesmo com a evolução, mesmo com o avanço da ciência, da tecnologia, o homem ainda é muito pequeno. Nós ainda somos muito limitados. Talvez também seja um momento de levar isso para a comunidade, para os nossos irmãos em Cristo, para você que nos acompanha. Por mais que nós achemos, né, pensemos nessa questão de evolução, olha aí, um vírus para praticamente o mundo todo. Então ainda, e vamos continuar sob a direção do Senhor. Ele continua no controle. Mas vamos lá, pastor Ailton, esse texto que eu acabei de ler, o melhor remédio é a oração? Sim, nós vemos que as pessoas estão aproveitando ainda, até mesmo as redes sociais e o WhatsApp, até mesmo para que possamos, não só nós, individualmente em nossos lares, né, como estamos fazendo em oração, mas até soltando para que em um momento específico todos estejam buscando em oração. Nós temos visto isso, e também louvando a Deus. Nós vimos aí alguns dias, na sexta-feira, foi às 19h30, pedindo para que as pessoas fossem às suas janelas e cantassem Porque Ele Vive. Outros aí receberam mensagens também ontem para que mais uma vez cantassem um outro cântico também. E isso é importante porque nós vemos que, apesar da distância, estamos próximos. E não só o texto que o pastor citou, mas Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. É um momento em que nós devemos nos separar para ter essa proximidade de Deus. Como foi dito, o tempo estava escasso devido aos afazeres, trabalho, estudo, afazeres do lar, família, mas agora temos um tempo e temos que saber aproveitar esse tempo. E por que não aproveitar esse tempo
tendo aí a oportunidade de estar conhecendo mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas, ter aí um momento de propósito da sua vida para com Deus. Então, eu creio que é um tempo que nós não devemos desperdiçar, mas aproveitar ao máximo de ter proximidade com Deus e com os nossos familiares. Ok. Rodrigo, vou colocar aqui uma observação, menos para nós cristãos. Claro que é um tempo de busca, mas isso já deveria fazer parte da vida do cristão. Nós não precisaríamos esperar momentos como esse, ou não deveríamos esperar somente momentos como esse para essa união, essa comoção, essa mobilização com relação à oração, com relação à leitura da Bíblia e com relação, inclusive, à atenção para a família. O que dizer disso? Isso também podemos tirar como lição, aproveitar esse momento, Deus nos mostrando que nós estamos deixando as coisas do Senhor de lado, e aí por isso esse é um momento também de reavaliar isso. O que você acha desse momento? Faz todo sentido, pastor. De fato, a gente tem deixado de lado, muitas coisas aí realmente do reino que são essenciais, são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. A pastora, eu estava falando, estava lembrando de Paulo no meio da prisão, vivendo aquele desafio todo, e o último pedido que ele realiza, então, a Timóteo Timóteo, não esqueça de trazer meus livros para estudo. Então ele, de fato, mesmo estando numa condição lastimável, difícil, de quarentena, ele ainda realmente não se esqueceu da sua disciplina espiritual, que é a leitura da Bíblia, o estudo da palavra, a busca realmente por Deus, a sua palavra, eu creio que isso é um momento que é extremamente importante hoje para o cristão. Caso você esteja em casa e não tenha ainda essa disciplina, eu recomendo que você comece com 5 minutos, estude um pouco da sua Bíblia, pense um pouquinho, ore, medite sobre o que você leu, digira aquilo, mastigue devagarzinho, a palavra que foi dada, e a partir disso, torne isso daí comum na sua vida diária. É um tempo de recomeços, são tempos de pontos para de mudanças na nossa vida, Creio que seja dessa forma. Nós temos sempre ouvido na igreja cristã, igreja contemporânea, brasileira, inclusive, a questão de avivamento. E como os escritores dizem, pregadores, estudiosos, que o avivamento começa com o joelho em pé. E aí eu vou agora perguntar ao pastor Gabriel, nós, depois desse episódio, podemos dizer que vai haver, ou que podemos começar esse tão esperado, tão falado, tão pregado, mas pouco vivido na prática, de um avivamento, principalmente no nosso país, em que as igrejas estão espalhadas por todos os lugares, aqueles que se dizem cristãos, estão em todos os lugares. Nós podemos hoje dizer que isso também vai nos levar a refletir sobre esse avivamento, até porque supõe-se que nesse momento vai haver uma proximidade maior do Senhor através da oração, da leitura da Bíblia, como vocês e meus irmãos já falamos aqui, com relação ao estudo da Bíblia no lar, inclusive. Nós podemos dizer que esse momento vai nos levar, ou se a igreja não decidir parar com essas questões secundárias, de fechamento ou não de um templo, de questões políticas e outras coisas mais, e aproveitarmos esse momento, podemos tirar desse período, sair com uma igreja fortalecida, e a igreja aí no contexto geral, independente da denominação, mas a igreja cristã realmente avivada, como muitos estavam pregando, esperando. Esse é o momento? Eu espero que seja. Eu gostaria muito que fosse. Ora a Deus para que aconteça. É importante a gente primeiro definir muito bem o que é avivamento na Bíblia, Avivamento não é
não é barulho, não é gritaria, não é desordem, não é prosperidade financeira, não é ficar rico, não é nada disso. Avivamento é aquele que estava morto receber vida. Aliás, só me permita, esse avivamento, que não é o avivamento verdadeiro e bíblico, já está espalhado em todos os lugares, né? Eles não precisavam passarmos por essa situação para que venha a ocorrer, né? Justamente a questão é do avivamento bíblico. Exatamente. Então, avivamento na Bíblia, de verdade, é aquele que estava morto em seus delitos e pecados, né? Dominado pelo pecado, pela sua natureza carnal. Essa pessoa recebe vida em Cristo. E aí ele se arrepende de seus pecados, ele chora pelos seus pecados, ele se converte, nasce de novo, muda de vida. O avivamento é essa transformação na vida da pessoa, transformação de mente, transformação de coração, transformação de atitude, de comportamentos. Isso é avivamento de verdade. E realmente eu creio que muitas vidas serão tocadas por meio dessa provação que nós suportaremos nesse período, né? E é importante que nós foquemos a nossa mente nas coisas certas. Filipenses 4, verso 8 em diante, essa carta aqui, como já foi dito, Paulo estava na prisão, passando um momento muito difícil da vida dele, mas ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, eu oro a Deus para que nesse período de quarentena, de reclusão, essa seja a atitude de todos os cristãos, cada um na sua casa, né? Ocupe os seus pensamentos com coisas que vêm de Deus, com coisas boas, saudáveis, alegres. Não fique pensando no mal, pensando no que pode acontecer. Tenha fé em Deus, creia, confie e aguarde com paciência seu momento passado, mas aproveitando para utilizar esse tempo para o crescimento espiritual. Eu até gostaria de contar um breve testemunho a esse respeito. Muitas vezes Deus quer ter um momento mais particular com a gente, né? Mas nós estamos tão ocupados com as coisas da vida, trabalho, estudo, manter o lar, até com ativismo na igreja. Sim, exatamente, também. E muitas vezes eu vejo que Deus acaba até meio que na marra, dando uma parada na gente, né? Eu tive essa experiência, eu lembro que há pouco mais de 11 anos atrás, eu fiquei um ano inteiro nesse corre-corre e não tinha tempo para nada. Até que de repente um dia comecei, sem motivo nenhum, comecei a me sentir mal, comecei a sentir dores no corpo, fui no hospital, fiz um exame de sangue, tinha um indicador lá que o normal era de 300 para baixo, o meu já estava 4.000, né, aí o pessoal não me deixou nem sair do hospital, me internaram na hora, me transferiram para o Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu fiquei uma semana internado, de cama, não podia levantar para nada, só para ir no banheiro e tomar banho. Mais nada, o corpo inteiro doía, da cabeça aos pés. Vários exames de sangue de 12 em 12 horas, ninguém sabia o que era, ninguém achou nada, ninguém conseguiu identificar por quê. E o que eu fiquei fazendo ali? Fiquei orando, fiquei conversando com Deus, fiquei refletindo na minha vida, o que eu deveria fazer. E aí, um pouquinho a cada dia eu fui melhorando. Passou uma semana, os médicos falaram assim: olha, a gente não descobriu o que você tem, mas você melhorou, então tá legal. E aí eu voltei para casa, né? Então, depois de um tempo refletindo, eu percebi que foi um momento que realmente Deus teve que me parar, me tirar de toda aquela rotina para eu poder ter um momento particular com Ele. E quem sabe, Deus está querendo fazer isso com muitos de vocês aí que estão nos ouvindo nesse período, e Ele te tirou na marra do trabalho, dos estudos, de outras atividades. Então aproveite esse momento, tenha um momento particular com Deus,
de oração, de reflexão, de pensamento na palavra, de leitura da palavra, né? Porque com certeza isso vai ser muito positivo para a sua vida. Pastor Ailton, depois, esperamos agora, nesse período, depois que passar essa turbulência, creio ser passageira, a igreja pode sair avivada, reavivada, mais disposta, mais dedicada. A igreja somos nós, né? Quando a gente está falando, é muito importante você que nos acompanhe. Nós cremos que a igreja não é o lugar onde nós estamos. Por isso que nós estamos aqui hoje com a nave do templo vazia de pessoas. Só temos nós aqui, o pessoal de comunicação. Por quê? Porque a igreja somos nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina isso. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, né, que não compreende isso, nós entendemos dessa maneira. Quando a gente fala a igreja, nós estamos falando cada um de nós, né? E aí você acha que esse é o momento que, já que a gente está se unindo para lá, está se unindo para fazer os cultos online, aquela coisa toda, será que também não é o momento dessa união para que a igreja, de uma forma geral, cada um de nós possamos passar esse período, e aí a partir daí mais comprometidos, mais disciplinados, né, autodisciplinados com relação à oração, que é a leitura da Bíblia, e realmente impactar o mundo? Verdade. Eu creio que sim. Como o pastor disse, somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E também, se nós notarmos agora, já não existia para nós, eu creio dessa forma, e nos nossos cultos sempre pregamos isso, que Jesus Cristo não é uma placa de igreja. Jesus Cristo, Ele é o único e verdadeiro, aquele que entregou sua vida por amor a cada um de nós, independente de onde eu estou, independente se eu estou na Igreja Batista, da denominação batista, assembleiana, metodista. E hoje, como o pastor disse, as igrejas estão fazendo transmissões online, e aí não é levado então a placa, mas sim levado a palavra e o amor de Deus para com as pessoas que muitas vezes se encontram aflitas, com seus corações aflitos e ansiosos. E aí, o texto também que nos leva a pensar e a refletir na igreja primitiva, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, onde os apóstolos iam até as casas, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Que nós possamos continuar fazendo isso em nossos lares. Não precisa ser um pastor para estar ali a ensinar isso em seu lar, mas cada pai de família, cada mãe de família, que possa ser instrumento de Deus no seu lar, para abrir a sua Bíblia, para estudá-la, para ensinar aos seus filhos. Não que não fazíamos, mas que possamos fazê-lo com mais frequência, aprimorar, para que exatamente quando voltarmos para em comunidade, estarmos juntos, possamos ter experiências novas, possamos testemunhar mais daquilo que o Senhor falou especificamente com cada um de nós em nosso lar, na intimidade. Vamos lembrar um pouquinho daquele filme que impactou bastante pessoas, Quarto de Guerra. Agora estamos na casa de guerra. Todos estão na sua casa e tem o seu tempo. Então, que possamos aproveitar esse tempo para ter essa intimidade a mais com o nosso Deus. E com certeza, quando estivermos em comunidade, estivermos reunidos todos novamente,
com certeza vamos ter uma igreja bem melhor da qual nós estávamos sendo, porque a igreja somos cada um de nós, e se formos aperfeiçoados em nossos lares, famílias fortes, igrejas fortes. Eu quero acrescentar um pouco ainda, Paulo escrevendo a igreja em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele fala da unidade cristã na luta. Eu entendo que isso serve para todos nós, não é placa de igreja, unidade cristã. Olha o que Paulo fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição é para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. Glórias a Deus por isso. Pastor Rodrigo, como trabalhar nesse momento para nos fortalecermos mais, para sairmos, passar esse período, essa luta de uma forma realmente que agrada ao Senhor? Melhor, a gente fala de crise, né? Passar a crise, superar e sairmos dela melhor do que entramos no aspecto primeiramente espiritual. Bem, o pastor estava falando sobre avivamento, né? E ouvi a palavra do Gabriel e do pastor, que me animou muito, porque fez me recordar da igreja em Atos depois de um processo de avivamento. E o processo de avivamento não foi uma gritaria, não foi um culto como foi de Baal lá e Elias, né? Foi mais assim um processo de solidariedade. Eu acredito que muito mais, exato, muito mais do que um culto extravagante, eles começaram a pensar no seu próximo. Eu poderia falar sobre a repartição de bens que a gente vê aqui no Atos 4, mas eu posso resumir isso tudo numa palavra, que é solidariedade. É uma preocupação com o próximo, com o cuidado do próximo, né? Eu tenho visto atitudes muito bonitas nas redes sociais sobre pessoas que estão se dispondo a ir no mercado buscar uma compra com uma pessoa de idade que tem dificuldade, pessoas que estão se mobilizando agora, começando a sentir a dor, começando a enxergar o próximo, né? Eu acompanho muito um amigo que ele fala que devido às tantas tarefas que colocamos na vida, a gente vai empilhando e começamos a enxergar somente as coisas que estão empilhadas, né? Agora que estamos em casa, arrumamos a nossa bagunça e tudo começou a ser à vista, então a gente começa a enxergar pessoas. Então eu creio que isso pode ser sim um grande ato de avivamento, um grande ato de manifestação, né? E esse amor do próximo, pelo que a gente consegue perceber, ele já está visível, e independente do credo, da fé, a gente vê que as pessoas estão mais sensíveis. Mas eu quero caminhar para a conclusão do nosso painel nessa manhã, do nosso bate-papo, um culto diferente. Eu gostaria de ouvir de todos os pastores aqui o que fazer realmente de prático nesse período. Falamos da oração, da leitura da Bíblia, mas qual a orientação que nós, pastores, podemos dar para o povo de Deus? Qual a orientação que nós podemos dar para aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Cristo, estão apavorados, estão desesperados? O que a igreja pode fazer? E no final, quero que você fique aí, nós vamos dar algumas informações daquilo que a igreja já começou a fazer e vai fazer durante essa semana, inclusive na prática, na ação social, no amor ao próximo. Mas o que deixar com os nossos irmãos, com os nossos internautas nessa manhã, o que deixar para a população de uma forma geral? Qual é a palavra de conforto, de alento, de estímulo que nós podemos dar e deixar com todos aqui nessa manhã? Começando agora no inverso
leio 1 Timóteo 4:16, é uma palavra muito pertinente. O apóstolo Paulo dá para o jovem discípulo Timóteo: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo para a sua própria vida e cuida da doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, cuide de si, proteja-se, não saia, não se exponha, não tente o Senhor Deus, como Satanás fez a Jesus no deserto. Procure se manter protegido nesse momento e cuide também da doutrina, estude a palavra, pois nesse momento você pode encontrar novamente a Cristo. Sei que muitos hoje estão se reencontrando. Recebi mensagens esses dias de pessoas que, desesperadas pela situação, pastor, converteram-se novamente, encontraram arrependimento, encontraram nesse temor, nesse pavor, se encontraram novamente com Cristo e querem viver uma vida digna. Então, essa palavra que eu deixo para vocês é a mesma que eu disse para esses jovens em particular: cuida de ti mesmo e cuide da doutrina. Então, Pastor Gabriel. Eu gostaria de deixar duas palavras para encerrar essa parte. A primeira é para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Em meio a tudo isso, Deus ele pode te salvar, pode te livrar não só dessa epidemia que está ocorrendo, mas muito mais do que isso. Ele pode te livrar da perdição eterna, do castigo eterno. Ele pode te dar uma vida eterna junto com Deus, junto com Cristo. E eu quero deixar a palavra que está no Salmo 37, a partir do verso 3, ele diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Principalmente o verso 5 agora: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então, você aí da sua casa, com as suas próprias palavras, você pode fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus, confessando que você reconhece que Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu pelo perdão dos seus pecados, que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e está à destra do Pai nesse momento intercedendo por nós. Você pode entregar a sua vida a Cristo e ser salvo, e ser livrado, não só dos problemas terrenos aqui, dessa epidemia, mas também ser livrado da condenação eterna, que é o mais importante. Porque, como já foi dito, Deus não é um Deus injusto. Ele sabe diferenciar entre justos e ímpios. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, a partir do verso 6, ele diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo ele, entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Agora olha aqui o verso 9: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então pode ter certeza que o nosso Deus não é um Deus justo. Ele jamais vai derramar punição sobre justos e ímpios tudo misturado. Não. Ele sempre vai separar os seus justos e derramar a punição só sobre os ímpios. Por isso, creia em Deus para ser salvo. Amém. Pastor Ailton. Texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então a minha palavra é de orientação para que verdadeiramente estejamos sujeitos às autoridades,
as recomendações que estão sendo feitas quanto à quarentena, quanto ao respeito às pessoas, ao convívio com as pessoas, à locomoção, né, que as pessoas devem estar obedecendo, para que tudo isso passe o mais rápido possível, para que menos pessoas sofram, para que menos pessoas sejam contaminadas, tenham aí talvez até mesmo suas vidas ceifadas. Ontem, ainda vendo a reportagem, devido ao, vamos dizer assim, a não ação ativa na Itália, ontem eu vi na reportagem, foram 760 mortos em um dia. Para que isso não chegue ao nosso país, devemos então respeitar e cumprir com as determinações que estão sendo colocadas, para que nós possamos também estar agindo segundo nos fala a palavra do nosso Deus e aquilo que nós devemos cumprir, e também em amor a cada um de nós e ao nosso próximo. Amém. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9. Esse é o momento de reavaliação, se necessário, de arrependimento, se necessário, de conversão. E eu estou falando em conversão a Cristo Jesus, como foi dito, e não a igreja, a religião, a denominação. Mas é importante que todos venhamos a tirar lições práticas, proveitosas, melhorando a nossa vida. E mesmo você que está nos acompanhando, melhorando o amor ao próximo, o amor à família, e principalmente o amor e a dedicação ao Senhor, porque Ele continua, volto a repetir, no controle de todas as coisas. Nosso desejo dos pastores da Primeira Igreja Batista em Vila Formosa, eu sei que de todos aqueles que cuidam de vidas, nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor continue cuidando de cada um, cuidando da sua família, acalmando o seu coração, e que nós continuemos com alegria de servir ao Senhor, não importa o lugar, mas que continuemos a adorar ao Senhor, e que o Senhor continue sendo o sentido da nossa vida, e que nós possamos priorizar, depois de todos esses acontecimentos, se ainda não estávamos priorizando as coisas que são de cima, porque essa vida é passageira. Que o Senhor abençoe aquelas famílias que perderam seus entes queridos, quer no nosso país ou fora dele. Devemos orar pela Itália, a situação mais grave no mundo, segundo as informações da imprensa, está lá naquele país. Devemos orar também, devemos orar uns pelos outros, mas devemos continuar certos e convictos de que o Senhor continua no controle, Ele vai continuar nos protegendo, Ele vai continuar dirigindo as nossas vidas. Que Deus abençoe você e a sua família. E eu gostaria de passar agora algumas comunicações. Nós vamos estar também transmitindo o culto hoje à noite online, a partir das 19 horas, daí teremos aqui o pessoal do louvor para participar. Quero convidar você, reúna a sua família, os amigos. 19 horas teremos o culto também online. Na próxima quarta-feira nós iniciaremos aquela série de estudos Vida com Propósito. Há alguns anos o pessoal fez Igreja com Propósito, né? E agora nós vamos iniciar esse período Vida com Propósito. Toda quarta-feira às 20 horas nós estaremos transmitindo também online e vamos participar juntos. No próximo final de semana os cultos continuam sendo online. Na terça-feira nós estamos ajustando aqui com o pastor Gabriel, nós temos um
curso de teologia aqui na igreja, e agora ele vai ser também à distância, e aí você vai poder acompanhar também pelo Facebook. Estamos já acertando isso, vamos ver se nessa próxima terça, senão na outra nós vamos conseguir fazer isso. Mas o meu apelo é um apelo de união. Você que é da nossa comunidade aqui da Batista Vila Formosa, estamos acompanhando. A secretaria está funcionando de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Os pastores vão estar aqui também, se você precisar de alguma coisa. E você que nos acompanha, o pessoal, acho que dá para pôr no telão aí, ou pôr para mim o 0800, que é o disco de oração. Eu sei que esse momento é um momento difícil, então se você tiver dificuldade, liga para a gente durante a semana, das 8 às 18. O disco de oração é o 0800 777 8528. Ou você pode entrar em contato conosco pelo e-mail faleconosco@batistavilaformosa.com.br. Quero dizer que também, pastor Rodrigo, nós já temos irmãos se dispondo, se predispondo a deixar aqueles de mais de 60 anos em casa, que não tem alguém que possa ajudá-lo. Se você precisar de que a gente vá fazer compra, vá na farmácia, faça um contato. Nós já temos voluntários aqui à disposição para esse trabalho. Lembrando a você que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui também teremos a campanha de vacinação contra a gripe. Nesse primeiro momento, quero repetir, a prioridade será daqueles que têm mais de 60 anos ou com doenças crônicas ou o pessoal da área da saúde. Então amanhã, a partir das 9 horas, aqui na Batista Vila Formosa. E agora eu quero encerrar orando, e eu quero um momento muito especial. Eu sei que nessas dificuldades, nessa distância, mas a igreja ou as igrejas continuam com os seus compromissos financeiros, com tudo aquilo que temos, e graças a Deus os irmãos têm contribuído, têm participado. Então a gente tem aí a conta da igreja, depois nós vamos colocar na tela, né? Você pode fazer a transferência pela online, pela conta bancária. Você pode passar aqui na igreja também, participar. Eu gostaria agora que o pastor Ailton encerrasse esse momento orando por aqueles que já fizeram isso, por aqueles que pretendem fazer, para que o Senhor também continue abençoando a sua vida e nos abençoando, para que possamos continuar trabalhando, funcionando, mantendo toda a estrutura, mesmo nesse período à distância. Eu quero agradecer mais uma vez você que nos acompanhou, você que esteve conosco. Quero reiterar, 19 horas estaremos de volta. Vamos orar, encerrando o culto dessa manhã e pedindo a Deus que Ele continue tendo misericórdia e nos dando direção para que possamos superar esses momentos difíceis. Lembre-se, se você puder, não saia da sua casa. Obedeça esse período de quarentena. Só assim vamos conseguir vencer esse momento sem perder muitas vidas. Maravilhoso Deus, mais uma vez, ó Pai, queremos clamar a Ti, ó Senhor, por esse momento que estamos vivendo, ó Pai, não só em nosso país, mas em todo, Senhor, os países. Nós temos visto que esta doença, este vírus, tem tomado, Senhor, vida de pessoas, tem colocado, Senhor, pessoas acamadas. E queremos, ó Pai, clamar a Ti misericórdia, ó Deus. Clamar, ó Senhor, a Ti, pois sabemos que somos dependentes de Ti. E clamamos ao Senhor por Teu milagre e pela Tua cura, pois sabemos que Tu és, ó Senhor, um Deus justo e verdadeiro. Ó Pai, continua, Senhor, dar direção, discernimento, ó Senhor, àqueles que estão trabalhando, ó Senhor, cuidando dessas pessoas que estão enfermas. Cuide de cada um, ó Pai, fortalecendo, dando vigor, disposição, sendo, ó Senhor, o escudo dessas pessoas, para que eles, ao cuidar, não venham ser contaminados, ó Deus. Também queremos, ó Senhor, Te pedir por aqueles, ó Senhor, que continuam, ó Senhor, a dizimar e ofertar, ó Senhor, na Tua casa. Ó Deus, que Tu venha, Senhor, suprir, ó Senhor, as necessidades de cada um.
que continuamos, ó Senhor, sendo bênção, ó Senhor, na vida da tua igreja e na vida das pessoas, como nesta semana já estamos fazendo, recolhendo, ó Senhor, ofertas, recolhendo, Senhor, umas cestas básicas para entregar, Senhor, a pessoas que carecem, que entraram em contato com a nossa igreja, dizendo ao Senhor, expressando a sua necessidade, e nós, ó Senhor, de pronto podemos atender, porque temos visto, ó Senhor, que pessoas têm sido fiel para contigo, fiel para com a tua igreja, e desse modo, ó Senhor, que somos abençoados, temos podido, Senhor, também abençoar vidas, que nenhum lar possa faltar ao Senhor o sustento para o seu lar. Ó Deus, continua, Senhor, a guardar as nossas famílias aonde estivermos, nos nossos lares, aqueles que trabalham, ó Senhor, em serviços essenciais, que não podem parar, que necessitam, ó Senhor, dar continuidade ao seu trabalho. Continue, ó Senhor, a guardá-los aonde quer que estejam, para que, ó Deus, em tudo possamos ver, ó Senhor, que tu tens estado conosco, por poder testemunhar, ó Senhor, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Pai, que nestes tempos difíceis possamos também demonstrar a nossa fidelidade, pois sabemos que o Senhor é fiel a cada instante conosco. Continua, Senhor, a falar conosco, continua, Senhor, a nos despertar, para que possamos ter um relacionamento mais íntimo contigo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Facebook é só digitar lá Batista Vila Formosa. Às 19 horas estaremos de volta. Que Deus abençoe você e a sua família.